Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 1º de agosto de 2023, celebramos Santo Afonso Maria de Ligório. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do reino todos os que fazem os outros pecarem, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus diz: o campo é o mundo. Então, o mundo inteiro é o campo, é onde o Senhor, onde Deus plantou a sua semente. Compreendamos, amados irmãos, Jesus veio trazer o perdão e tirar o pecado do mundo. Mas existem aqueles que se opõem ao reino de Deus, ou seja, aqueles que preferem o pecado do que o perdão de Deus. Nisto haverá divisões entre os que têm fé e os que não têm, entre os que praticam o bem e os que praticam o mal. Assim, o joio, amados irmãos, será separado do trigo. Mas quem fará essa separação? Na verdade, amados irmãos, nós já estamos fazendo, pois na medida em que eu escuto a palavra de Deus e a coloco em prática, eu estou me juntando ao trigo. E, pelo contrário, na medida em que a rejeito, fazendo tudo ao contrário, eu me junto ao joio. Assim, amados irmãos, cada um receberá da vida o que aceita ou o que acha que merece. Vejam, lembrem, vejam o valor que nós temos. Diante de Deus, Jesus veio para morrer, pagar o preço da nossa dívida. Então vejam, aos olhos de Deus, o valor que nós temos. Jesus precisou vir para morrer por nós, para a nossa salvação. Então, veja o valor que nós temos aos olhos de Deus. Quem teria coragem de morrer por alguém ou para morrer para salvar alguém? Então, vejam o que nós merecemos aos olhos de Deus. Mas, como repetir, mas vamos repetir, cada um receberá da vida o que aceita ou acha que merece. Porque lembra, a gente merece muito mais, mas a gente aceita muito menos. Por isso, amados irmãos, a gente não pode se nivelar por baixo. Né? Nós temos que nos nivelar por cima, pois sempre o melhor, devemos buscar sempre o melhor para nós e também para os nossos irmãos e irmãs. Pois, percebamos, nenhuma outra pessoa, não existe uma outra pessoa que fará o mesmo por nós, ou seja, ninguém terá a coragem de fazer por nós aquilo que nós mesmos não temos coragem de fazer. Então, nós temos que ter a coragem de enfrentar as dificuldades, de ir adiante, de procurar sempre o melhor. Lembrem aquilo que a gente repete na Santa Missa. Nós devemos ser hoje melhores do que ontem e amanhã precisamos ser melhores do que hoje. E assim, amados, que tenhamos a coragem de viver a nossa fé, pois para um mundo melhor nós precisaremos ser pessoas igualmente melhores. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.